E se a gente pensasse em magia não como algo dos contos de fadas, mas como um poder real que mora dentro de cada um de nós? É sobre isso que a gente vai conversar hoje. Vamos mergulhar nessa ideia de poderes mágicos individuais e, claro, na jornada para despertar tudo isso. Olha só que pergunta poderosa para começar. E se tudo aquilo que a gente considera extraordinário não for algo que a gente precise buscar lá fora, mas sim um potencial que já está aqui dentro, só esperando para acordar? É essa premissa que a gente vai explorar a fundo. E o material que a gente está analisando diz exatamente isso. A ideia é que todo mundo, sem exceção, carrega esses dons. Não é um privilégio para poucos, sabe? É uma capacidade que todos temos para ativar coisas boas, processos positivos. Mas aí vem a grande pergunta: como é que se faz isso? Então, como é que esses dons são ativados, afinal? Qual é o segredo, o mecanismo por trás disso? Bom, a nossa primeira parada é justamente para entender o que a fonte chama de o princípio da magia. E aqui, olha, tá a chave de tudo. Segundo o texto, não é um ritual super complexo ou um conhecimento secreto que dá o pontapé inicial. O princípio fundamental, a base de tudo, é a fé. É a intenção, a crença. É isso que funciona como a força motriz, o verdadeiro motor que liga esse poder. E o mais legal aqui é ver como essa fé se transforma em ação concreta. A fonte dá uns exemplos bem práticos. Pode ser um ato simples, como colocar um nome perto de um símbolo sagrado, tipo a imagem de um orixá, ou pode ser um ritual mesmo, como uma descarga com pólvora, que é basicamente uma limpeza energética. Ou até fazer uma oferenda num lugar de poder da natureza pedindo auxílio. O ponto central em todos eles é o mesmo: é a fé que move a ação. Certo. Então, o poder foi ativado. E agora? O que acontece depois? Bom, não é um evento único e pronto, acabou. Na verdade, é só o começo de uma longa estrada, que aqui é descrita como a jornada do médium. E essa imagem ajuda a gente a entender um ponto fundamental. Essa jornada acontece dentro de um contexto espiritual bem específico. O texto diz que essas faculdades vão se manifestando aos poucos, dentro do ritual de Umbanda sagrada. Isso mostra que não é um processo aleatório, sabe? Ele tem uma estrutura, um guia. Essa linha do tempo aqui deixa tudo ainda mais claro. Tudo começa com um potencial que está ali, quietinho, latente. Leva anos, veja bem, anos para que essas faculdades comecem a dar sinal de vida. E quando isso finalmente acontece, a gente chega num ponto de virada, um momento crucial em que procurar orientação se torna absolutamente necessário. O que nos leva direto para a próxima etapa. Ter os poderes se manifestando não é o fim da linha, é o começo da responsabilidade. E essa responsabilidade se apoia em dois pilares gigantes: o mentor e o silêncio. A instrução do texto não poderia ser mais direta. No momento em que essas faculdades aparecem, o primeiro passo não é sair por aí testando ou se exibindo. Não. É procurar um mestre pessoal, um mentor espiritual. Orientação é a prioridade número 1, sem discussão. E junto com a busca pelo mentor, vem uma regra de ouro, a lei do silêncio. O texto faz uma distinção muito clara. Falar sobre esses poderes só com o mentor e talvez com mais uma única pessoa de total confiança. Falar com outros, o aviso é bem sério. O risco é ser bloqueado. Esse número aqui resume tudo. 1. Além do seu mentor, você só divide isso com uma outra pessoa. A descrição aqui não é uma sugestão, gente, é uma parte essencial do caminho. Com regras tão rígidas assim, fica claro que existem perigos, né? Mas o maior obstáculo talvez não seja o que a gente imagina. Vamos dar uma olhada no que o texto aponta como sendo o maior inimigo de todos nessa jornada. E aí, qual seria? Uma força do mal? Alguma entidade negativa? O texto nos faz olhar para um lugar completamente diferente, um lugar bem mais próximo. E aqui está a grande revelação. O maior inimigo não é externo, ele é interno. É a ignorância pessoal, e especificamente a ignorância sobre a importância da lei do silêncio. No fim das contas, a batalha é contra o próprio ego, a própria falta de disciplina. A fonte vai além e explica que essa tal ignorância pessoal aparece na prática como o que ela chama de línguas compridas. É basicamente o ato de não se controlar, de sair se vangloriando sobre um assunto que pede o máximo de respeito. É tratar o sagrado como se fosse uma coisa qualquer, banal. Então, os perigos dessa ignorância ficam bem claros, né? Quebrar o silêncio, ficar se gabando dos poderes, desrespeitar o sagrado, não controlar a própria fala, tudo isso é sintoma do mesmo problema. E a consequência, como a fonte alerta, é o risco real de ter todo o seu caminho espiritual bloqueado.
Então, o ponto central de toda essa nossa análise é este aqui. O grande teste não é despertar o dom. O verdadeiro desafio, a verdadeira maestria, está em saber administrar esse poder. E essa administração se baseia em 3 pilares: respeito, cautela e, acima de tudo, silêncio. Isso tudo nos deixa com uma última reflexão. Uma pergunta que vai lá no coração de toda essa jornada. Onde é que mora o verdadeiro poder? Será que está na capacidade de usar um dom ou na sabedoria de saber quando e sobre o que a gente deve simplesmente ficar em silêncio? Fica aí o pensamento.